a gente tem que se lembrar do conceito de mol. O mol é quando eu tenho uma quantidade de unidades formadoras de uma substância. O conceito de mol, ele é um pouco mais complicado quando a gente lida com as substâncias iônicas. Mas eu acho que, nesse momento, devemos pensar na água. O que significa ter um mol de água? Significa ter uma determinada quantidade de moléculas de água. E essa quantidade, ela é definida pelo chamado número de Avogadro. Então, eu tenho que ter um número de Avogadro de moléculas para dizer que eu tenho um mol daquela substância. Se eu quero ter um mol de água, eu tenho que ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Isso significa ter um mol de água. Por isso é tão importante entender o conceito. Muitas vezes, o cálculo não vai nos perguntar sobre a quantidade de moléculas que eu tenho, mas vai me perguntar quantos mols eu tenho. Eu vou lá e respondo, mas o aluno tem que tomar esse cuidado para não ir se distanciando do conceito. Porque, às vezes, a gente vai fazendo conta, vai fazendo cálculo, chega uma hora que o aluno se esquece. Ele pensa que mol é a abreviação de molécula, e aí vira uma lambança. Como é que a gente nunca se esquece que mol não é a abreviação de molécula? Só você pensar. Se você estiver falando da massa de uma formiga, você já vai estar falando em algo que não dá para medir nem em miligrama, vai ter que ser menos. Se você falar da massa de uma bactéria, você sabe que miligrama é gigantesco. Você tem que usar unidades bem menores, certo? Você vai chegar no nanograma. Se você me diz que um mol de água tem 18 gramas, porque o cálculo da massa molar, ele é algo meio que automático, fácil chegar na massa molar. Você sabe disso. Pega valores na tabela periódica, soma o resultado, você dá em gramas, você chegou na massa molar. Então pense, como é que pode uma molécula de água ter 18 gramas? Isso é ilógico. O cérebro não pode aceitar isso. Então é respirar fundo, parar para analisar o que você está dizendo, pensando, escrevendo. Você não vai cair nesses erros. Veja que eu volto aqui ao conceito de mol, sem a preocupação de ficar fazendo massas molares. O aluno, num determinado ponto, quando ele está começando a estudar concentrações, já sabe calcular massa molar, ele já aprendeu aquele mecanismo. O que nós temos que tomar o cuidado é que a coisa não fique extremamente mecânica, a ponto do aluno cair no erro, que é um erro comum. Esquecer o que significa o mol. Mol não é abreviação de molécula. E ponto final. Sempre se lembre que moléculas são coisas muito menores do que vírus. Os vírus são formados por moléculas. Você ouve falar na TV que os vírus, eles são um sequenciamento genético, é considerado vida por ter um material genético, e isso é definido na biologia como já sendo vida. Mas veja, quando você fala em vírus, você já está falando, no mínimo, numa molécula de DNA. Você está falando de material genético. Uma molécula de DNA é considerado na química como uma macromolécula, porque ela é muito maior que as moléculas normais, como mais comuns, melhor dizendo, como a molécula da água. Imagina quantos átomos tem ali, entende? Então, quando você está falando de vírus, você está falando já de coisa muito maior do que quando você está falando de átomo e molécula de água, moléculas menores. Com isso, você se localiza, você vai se lembrar. E não tem cabimento dizer
que uma molécula de água tem 18 gramas. Agora sim, a gente pode, então, prosseguir com cálculos em solução. Toda vez que a gente começa a fazer um monte de cálculos dentro d'água, dizendo assim, nós estamos na fisicoquímica. A fisicoquímica é a química dentro d'água. A fisicoquímica também poderia ser definida como a matemática nadando, a matemática dentro d'água, porque a gente faz todo tipo de cálculo de situações em que nós estamos num sistema envolvendo água. Esse sistema sempre tem água e mais alguma coisa, geralmente dissolvida na água, muitas vezes apenas espalhada pela água de forma incompleta, de forma imperfeita, de forma não homogênea. E aí a gente se lembra aqui do seguinte: se você tiver uma mistura, e não precisa ser com água, pode ser até mesmo uma mistura de dois sólidos, tá? Isso existe sim. As ligas metálicas são um exemplo. Se a coisa for homogênea, você está numa solução. Se essa mistura resultar em algo heterogêneo, você está simplesmente lidando com uma dispersão, que pode ser uma suspensão, quando é mais grosseira, quando as partículas que estão ali espalhadas são mais, realmente esse é o termo, mais grossas. Será uma dispersão coloidal ou um coloide, quando é quase uma solução, parece até uma solução, mas te engana, porque as partículas ainda não são tão finas, tão pequenas, e até que você chega nas soluções. Não é sempre que você mistura duas coisas que dá uma solução. Tem gente também que pensa que solução é quando você joga alguma coisa num líquido, já é solução. Não. Soluções podem ser de sólido com sólido, de líquido com líquido, e geralmente são com sólidos espalhados em líquidos. Aí as pessoas acabam tendo essa visão. Mas, acima de tudo, uma solução é solução porque é mistura homogênea. A definição de solução é essa. Solução é uma mistura homogênea.